Olá, senhores. Esse é o vídeo 140, Família da Luz 7. Bom, estou na página 16 do e-book. A era de Aquário, a energia que se manifestará tentará iluminar a todo o gênero humano. Para que isto possa ocorrer, tereis que compreender a fundo o nosso passado, vosso karma, compreender a fundo o vosso passado, o vosso karma e as lições da vida que a era de peixes apõe para concluir. Para concluir, aos que tenham desejado isso. Tereis que encontrar o sentido nos últimos 1000 anos e irradiar esta consciência para a humanidade. Bem, falando de outra maneira, o que a gente sabe, ou que a gente aprender, ou que a gente recordar, porque a gente vem para um corpo material, esquece até o conhecimento que já tinha, e que nós devemos espalhar pela humanidade, ou seja, comunicar à humanidade, fazer algo para que a humanidade tenha acesso e saiba e compreenda. Por muitas razões, vossa consciência ha sido envolvida em um véu, em uma densa nuvem espessa, ao longo de vossa desde o seu nascimento, tentaram encontrar o significado da vida, mas eu digo que a vida não teria sentido nem propósito se estava repleta de medo. Na escola tiveram que memorizar dados que não se relacionavam com nada, com coisa alguma do que conheceis. Reforçando desta maneira o véu, ou a névoa, né? O véu. E desta maneira ficou sempre a velha maneira de pensamento limitado de separação. Tudo estava separado, nada era significante, tudo era um acidente. A maioria de vossos antepassados estavam codificados com estes conceitos.
mas sempre há apóstatas. Hoje em dia, vós sois los apóstatas. Faz 2000 anos existiam apóstatas, e antes destes 2000 anos também. Sempre há pessoas que não aceitam as versões dos livros de história. Então, eles querem dizer o seguinte: apesar do velhas ideias, velhos pensamentos que nos foram postos, né? Imposto isso. Havia sempre alguém desperto, né? Os apóstatas. Havia sempre alguém que não acreditava nas mentiras, né? Uma das forças mais transformativas de vosso mundo é a energia feminina, conhecida como a mãe, a deusa mãe. É que eles eles falam assim, a mãe deusa, e a gente prefere dizer deusa mãe, né? A deusa mãe, que está profundamente relacionada com o amor. O princípio feminino traz a vida e tem sido a força nutriente de vosso globo, de vosso planeta, né, vosso globo, durante muito tempo. A deusa voltará a ocupar seu lugar como administradora legítima da consciência humana. Vosso mundo atual precisa da compreensão da energia feminina divina, e isto se refleta se reflete na falta de poder das mulheres e na falta da apreciação que têm tanto homens como mulheres por suas mulheres. Ou quer dizer o seguinte: tanto as mulheres quanto os homens não apreciam as mulheres. Muitas mulheres não apreciam as mulheres. Nós temos um probleminha aqui no Brasil e em outros lugares que alguns setores está melhorando. A mulher tendo a mesma profissão que o homem, e tem uma mulher chefa, né? Pois ela não paga a mesma quantia em que pagava o anterior, que era homem. Ela paga um pouco menos a mulher. Isso me aconteceu num escritório, que fui fazer uma diligência para a advogada, e eu depois descobri que ela dava o dobro do preço quando pediu ao rapaz para fazer as coisas, e para mim me dava metade. A própria mulher não valoriza a mulher. A própria mulher, ela valoriza o macho. E o que eles estão dizendo aqui, os planianos, é verdade, porque, veja bem, o Pai, Mãe, Criador primordial, ele é feminino e masculino. Essa luz imensa de luz que é o Criador, ele é masculino e feminino. Ele é positivo e negativo. Só que a parte do Criador que cria é a parte feminina. Quando ele lança, vocês reparam que a mulher, ela tem formas curvas. O bumbum da mulher é mais curvo que a do homem. Os seios, né, são curvos. Assim, a geometria, né? Sim.
Os homens já são mais retos. A parte do bumbum é mais reta. O sexo dele é reto. O sexo da mulher é em triângulo. Não é? Assim? É assim. Aqui está a barriga, né? É dessa forma. Será que essa forma geométrica da mulher tem a ver com essa geometria sagrada que fizeram nas pirâmides, né? As pirâmides. Porque as pirâmides, que elas agora não funcionam mais, mas as pirâmides, bom, deixa eu tirar isso aí, senão vai dar. Elas aqui recebiam a energia cósmica que entrava aqui dentro e, vamos dizer, os alunos, né, que queriam evoluir, eles passavam no Egito e em outras partes de outros países também, não era só no Egito. Eles tinham certas práticas para evoluir e para ter experiências. Na mulher, isso aqui é ao contrário. E a pirâmide aqui recebia da terra. Por quê? A criação material, ela tem a ver com os elementos da terra, né? Observe que a pirâmide dos países é para receber aqui. E a mulher que o formato, né, assim, é uma pirâmide com vértice para baixo, porque ela está recebendo os elementos aqui da terra para atuar na criação material. O Pão de Açúcar aqui no Brasil, o Pico do Papagaio e outros semelhantes aí, todos eles têm uma forma assim lá em cima, né? Só que aqui não é bem... A gente olha assim, parece um pico, mas aqui tem uma base larga, né? As pessoas andam ali, então, né? Por quê? Esse formato, por que será que tem esse formato? Também é em triângulo. É como se fosse uma pirâmide. Está recebendo. A pedra, essa pedra imensa está recebendo energia lá de cima. Bom, continuando a tradução. Não vou continuar ainda. Eu me perco na explicação. Falando da desvalorização, né, feminina. Então, como eu estava dizendo, o pai e mãe, criador primordial, ele é feminino e masculino. A parte que vai criar, ele lança as partículas com várias formas geométricas. Mas quando ele lança a partícula, ela é reta, ela é masculina, é reta. Ela lança. Mas as formas que vão criar, a forma do amor é a do coração mesmo, gente. A forma sagrada do coração é essa mesmo. Então, todas as formas em curvas, elas são femininas. E elas é que criam. As ondas não são retas, as ondas têm ondulações. Ó, certo? Este é feminino, que é um círculo, este é masculino. Então, senhores,
para algumas religiões antigas que sabiam disso, eles diziam que o feminino era sagrado, porque tinham esse conhecimento que no decorrer dos anos a gente foi perdendo. Então, esse negócio de feminismo também, machismo, tem nada que ter isso, porque um depende do outro, até na criação é assim. Então, mas deveria se dar mais valor à parte feminina, que é a parte que cria. A mulher coloca o homem na Terra. Ela é que cria os seres humanos, a parte da mulher. O espírito dela, quando desencarna, ele perde a sexualidade, tá? Nem é feminino nem masculino. O homem também. Mas muitos podem se apresentar assim, né? Mas não tem... Porque a união do outro lado é atração espiritual. Não é atração física, sexual, é atração espiritual. E muita gente aqui se engana, se auto-engana pensando que está gostando do aspecto físico. Mas muitas vezes ela está se sentindo atraída, mas é pelo espírito da outra, da maneira de ser, da sintonia do espírito da outra. Bom, então vamos lá. Então há que ter respeito, tanto pelo homem, o homem tem que ter respeito pelos homens e pelas mulheres. As mulheres têm que ter respeito pelas mulheres e pelos homens, ok? Bom, então vamos lá. A mulher é portadora da vida graças à sua capacidade de criar vida desde o óvulo e o esperma. A voz dos antepassados pode ser escutada ao largo do tempo e desejar sua volta nas células da criança. Bem, vamos lá ver se eu melhoro a tradução aqui. Desejar o que é ruela? Vocês vão aguardar um pouquinho, porque eu quero ver que palavra é essa. Ruela, H-U-L-L-A. Deixa eu ver se eu tenho aqui um dicionário aqui. Deixa eu ver. Ruela. Bom, é isso mesmo.
Pode ser escutada ao longo do tempo e desejar seu genes, vamos dizer, sua marca, seus genes, nas células das crianças. Vocês reparam que às vezes os filhos não saem parecidos com os pais, mas sim com os avós, a fisionomia, né? Interessante. Durante os dias luminosos, que faz os 2000 anos, a energia divina feminina predominava para os antigos devotos pagãos. Eles seguiam mantendo uma cultura centrada na energia feminina, ainda que esta estivesse sendo desaparecida pouco a pouco da consciência da espécie humana. A cultura da deusa compreendeu o pensamento abstrato, os ciclos personales, as lições, e sua visão do tempo era bem mais cíclica em vez de linear. O desaparecimento do saber divino feminino e a ascensão da vibração masculina ao poder durante os últimos 2000 anos teve como resultado o pensamento linear, reforçando o conceito de não há nada que esteja realmente unido. A cultura divina feminina compreendeu o poder do alumbramento. Vou ver aqui, para traduzir direitinho. Alumbramento. Alumbramento é iluminação. Vamos lá. A cultura divina feminina compreendeu o poder da iluminação. Sabia que tudo estava vivo e que tinha o seu significado. As plantas, os animais, os elementos terra, ar, fogo, água e éter. As pessoas supõem que o éter, ainda que invisível, estava cheio de espíritos e energia. Supôs, né? Achava que estava. Vossos olhos não estão preparados para perceber o éter. Faz muito tempo, vossa estrutura genética foi manipulada de uma certa maneira e vossa biologia foi modificada, seu corpo biológico, né, foi modificada de tal forma que os conformais com os padrões de conduta exigidos. Esta história tem sua origem nos tempos antigos. Puderam influenciar telepaticamente e as energias de vossos criadores podem chegar a vocês em forma de frequências que literalmente reorganizam vosso ADN.
desde faz cientos de mil, cientos. Vamos lá de novo. Cientos, o que é cientos? Eu acho que eu sei, mas... isso mesmo, é o que eu pensei. Cientos. Agora me perdi, peraí. Desde milhares de centenas de anos, se ha experimentado com vocês. Experimentado com vocês. Essa coisa de mudanças do ADN, né? As várias modificações. Quem são estes criadores? E nós trataremos esta parte do conto e nós trataremos disso para contar a vocês sobre isso, né? Recordamos a vocês que a história que contamos se desapega dentro de vocês mesmos, assim como também se desarrolha em muitos ciclos do tempo. Desarrolha quer dizer, é como você abrisse uma garrafa. As coisas estão aqui dentro e você está surgindo, né? Surgindo, deixa eu ver aqui, surgindo aqui. Aqueles que viviam, vamos dizer, em ressonância com a Terra e compreenderam o princípio feminino, creram que Deus estava em todas as coisas. Para eles, não existia um só Deus, já que eram pensadores abstratos. Ao viver a consonância com a terra, entenderam as plantas, os animais. Os ciclos de seu tempo estavam marcados por os solstícios e equinócios, devido a que eles tomaram conta dos céus. Não tinham períodos. Bom, tem um pedaço que não dá para eu dar o significado, que eu também não entendi direito. Não vou inventar, né? Eu não entendendo, eu falo. Vou estar agora inventando. Bom, mas naquela época, aqui a outra frase, naquela época, as pessoas estavam muito
preocupadas em acumular bens materiais, só querendo bens materiais e deixava a parte do conhecimento em querer, a parte que poderia se dedicar ao conhecimento, né, das coisas espirituais de Deus. Não, só queriam era isso, acumular, acumular. Viviam em comunidades e se juntavam porque se necessitavam uns dos outros. E outros, quer dizer, estava dividido, né? Tem uns grupos só queriam acumular bens materiais, materialistas, mas tinham outras pessoas, outro grupo, né? Vamos dizer assim, que estavam mais interessados nas coisas do Criador, primordial, nas coisas para saber. Bom, vamos ver aqui então. Então, peraí que eu já me perdi de novo, peraí. Então, essas pessoas viviam em comunidades e porque se necessitavam uns dos outros. As linhagens familiares foram recordados e a transmissão oral da história era de grande importância. Quer dizer, aquela sabedoria é o que está acontecendo agora, né? Tem um monte de gente na internet comunicando o que sabe para um monte de gente, porque é a mesma coisa que no passado esses grupos faziam, só que era presencial, e agora as pessoas fazem através da internet, tá? As linhagens familiares foram recordadas e a transmissão oral da história era de grande importância. Graças a ela, a mente das pessoas era bastante aguçada. Memorizavam as histórias e rastreavam sua linhagem no passado. Com frequência, narrar contos em torno a um fogo era uma forma mais comum de entretenimento. Quer dizer, isso quer dizer que se reuniam, era frio, né? Então, era frio, ou então estavam fazendo algo, né, para comer, porque antigamente, né, nessa época, não tinha, né, eletricidade ainda. Então, eles se reuniam ao redor, todos eles, para escutar os ensinamentos. Vamos falar ensinamentos, né? Porque eles falam histórias, os ensinamentos espirituais, né? As festas e cerimônias se organizavam segundo o movimento dos céus e a modulação da luz e governable la modulação de la luz e oscuridade. Assim, deixa eu ler o resto para ver se eu entendi. As festas e cerimônias se organizavam segundo houve a modulação, para ver se eu estou entendendo realmente.
Não aparece. Caramba. É modulação. Vai ficar uma tradução esquisita aqui. Vou ver se eu... Vai ficar muito esquisito aqui, peraí. As festas e cerimônias se organizavam segundo o movimento dos céus e a modulação da luz e a obscuridade governava o velho mundo, que vós conheceis. As pessoas dos tempos antigos se davam conta do que ocorria nos céus. Durante o verão, dormiam muitas vezes ao ar livre. Cabanas, castelos e fontes estavam reservados para as épocas de frio. O céu e a atmosfera lhes intrigavam. Desde tempos imemoriais, as histórias que foram transmitidas já foram transmitidas mediante glifos gravados em pedra, manuscritos e pergaminhos. Falavam de todos os céus. O que é isso? Falavam de todos os céus. Falavam das coisas do outro lado, da vida, dos céus, dos planetas, de vidas de outros seres, de várias raças, de vários planetas. Que muita gente ainda não acredita hoje, né? E eles sabiam isso, porque eles estiveram aqui, né? Em várias ocasiões. E nós somos descendentes deles, né? Parece que desde os começos da humanidade a importância dos céus foi registrada em vossa história. Os antigos manuscritos estavam cheios de informação dos que vinham dos céus. Recorda que não se viajava muito e tampouco se sabia o que se estava passando em qualquer lugar. Em qualquer lugar longe, né? O grande entretenimento de cada noite tinha lugar no céu. Aqueles que sabiam traduzir os movimentos no firmamento se faziam de intermediários entre os pais estelares e a comunidade humana. Padres, não é padre de igreja, né? É pai. Eu vou verificar se é isso mesmo. Padres. É isso mesmo, pais. Pais que eles falam aí os nossos antepassados extraterrestres.
pais estelares, né? Deixa eu ver, subir a página aqui. Todo o saber que unia a vossos antepassados com a Terra teria uma importância enorme. Tudo isto se eu desligo aqui, porque senão vai ficar aqui o barulhinho. Vai ficar escutando barulhinho aí. Então, todo o saber que unia a vossos antepassados com a Terra teria uma importância enorme. Tudo isto combinado com a família da luz e as suas... Só um instante, desarroladas. Precisava de um terceiro computador, né? Demoraria menos tempo desenvolvido. Bom, então vamos lá de novo. Tudo isto combinado com a família da luz e suas habilidades desenvolvidas de sanar deve ser curar, deixa eu ver aqui. Sanar. Curar, isso mesmo. É impressionante, como é que eu acho que é mesmo, né? Impressionante. Devo ter vivido já na Espanha, não é possível. Isso, então vamos lá. Combinado com a família da luz e seu desenrolar habilidades, né? De curar, de ensinar a frequência do amor. Disseram que aqueles tempos, nessa época, né? Aqueles tempos foram muito dinâmicos. Saber de tudo isto liberava, como é natural, as pessoas. Mas apesar de muitos temerem poder, e então se encarregaram de, vamos dizer, espalhar, né? Espalhar a vibração do medo. As autoridades naquela época, né? A velha ordem mundial do Império Romano perseguiram os membros da família da luz e os mataram. E o início da cristandade e o começo da cristandade teve muitas facções opostas. Nada se muitas pessoas, foram muitos que fizeram isso, não eram um só, muitos. Veja só, eu acho que eu fiz neste canal também falando sobre Marte, né? Vou contar novamente a historinha. Então, a Atlântida tinha 2 pontos que teriam que ser preenchidos de luz. Eles fizeram a árvore da vida, né? Que eram focos de luz. Eram 12, e esses 2, que também correspondem aos nossos 12 chakras, aos 12 dimensões. Então,
estava precisando preencher 2 pontos, ficava lá vazio. E os romanos, os de Marte, vieram para cá. E assim, procurando encaixar os pontos nos is, quebra-cabeça, a gente observa que os romanos, naquela época, os romanos eram os de Marte. Descendentes, né? Descendentes. Porque ele vai reencarnando, mas vamos dizer, os mesmos, né? Um grupo que veio para cá de Marte. Mas eles vão se modificando com as várias reencarnações. E os mesmos da Babilônia. Os da Babilônia eram os de Marte, porque eles adoravam Marte como se fosse um deus, o deus Marte. Porque naturalmente eles esqueceram com o tempo que eles vieram de Marte. Então tinham uma vaga lembrança, então começaram a achar que era Deus. Então eles cultuavam o deus Marte e cultuavam vários deuses, né? E seria agora, esses descendentes, seria o que é a nova ordem mundial. Pronto. Será que ficou bem explicado? Acho que sim, né? Então vamos lá. Então veio a ordem mundial, o Império Romano, que era a nova ordem mundial. Perseguiram os membros da família da luz, etc, etc. Os mataram. Bom, o resto não precisa traduzir, porque depois dos 2000 anos, os haveis convertido no produto do medo que há armazenado em vossas células, o medo de abrir-se uma nova maneira de serem todos poderosos. Vossos antepassados tinham medo dos gladiadores a serem torturados, crucificados, e todos aqueles que insistiam em suas próprias crenças tiveram que enfrentar esses horrores. Em todos os países e rincões da terra, vossa história está repleta de lutas em torno ao quem era Deus, o que era Deus, quem era Deus. Que crenças eram as verdadeiras, quem eram os infiéis e quem eram os justos. Agora, se contemplais essa história desde uma perspectiva mais ampla, seguramente os assaltará suspeitas. Como é possível que um mesmo modelo possa chegar a ser tão predominante em todo o mundo? Porque nos encontramos sempre com gente que está lutando em favor da verdade, seu Deus, um Deus que supostamente se baseia num amor, mas ele está Deus que se baseia, por exemplo, a parte contrária, que não quer que as pessoas saibam que Deus é amor, Deus cria por amor e que a gente tem que ter amor dentro da gente para evoluir. Então eles falavam que as pessoas estavam se baseando numa coisa dessas e, bom, faziam tudo para tirar. Não tinha mídia naquela época, mas eles faziam tudo com palavras, né, com ações para tirar isso tudo, essa sabedoria das pessoas. E muitos resistiam, né, e morriam. Então,
Peraí, deixa. Então havia, vamos dizer, aquela coisa. Então esse amor está fora, está fora. Esse amor de Deus está fora. Então isso ajudou que as pessoas não lembrassem ou não soubessem que o amor também está dentro de nós, porque nós temos a partícula do Criador, é o Espírito, né? Ele fez o Espírito. E que é preciso desenvolver, é preciso colocar em expansão esse amor, né? Incondicional. Ele cria por amor. Então, eles não queriam que a gente soubesse isso, então fizeram isso tudo. Hoje enfrentais uma oportunidade que já se apresentou noutra ocasião. As experiências de todos os vossos antepassados estão impressas na consciência da espécie humana, na nossa consciência. Uma troca de era sempre leva implícito uma grande oportunidade. Que fareis com ela? Reclamareis vosso poder? Reclamareis o que está em vossos genes? Se examinais mentalmente o vosso passado, pode ser que apareça a recordação de outro ponto no calendário, ou seja, uma época exatamente oposta à atual, em que grande presença dos equinócios, com a grande presença dos equinócios, o ciclo de los 26, dos 26 mil anos, ou a rotação completa da constelação zodiacal em seu céu, no céu. Pois bem, há aproximadamente 13 mil anos, 13, 3 ou 13? Tem que ver isso. Deve ser 3. 13. Não é 3 não, é 13. Nossa. Aproximadamente 13 mil anos, segundo o calendário de precisão. Teve outra importante época de ilustração, uma época em que o poder devia ter sido entendido, uma época que vós recordais como a decadência total de uma civilização muito antiga, uma época régia, incapaz, peraí, deixa eu ver, não tem embargo. Deve ter gente aí assistindo sem paciência, né? Mas aí vocês aprendem a ter paciência. Ora, veja só. Sumiu o negócio do dicionário aqui. Os impacientes também vão para o umbral. Então é bom embargo é embargo, né? É embargo. Que é embargo? Embargar. Agora me pegou.
Bom, então, pois bem, aproximadamente 13 mil anos, segundo o calendário de precisão, tiveram outra oportunidade, uma importante época de ilustração, uma época em que o poder devia ter sido entendido, uma época que vós recordais como a decadência total de uma civilização muito antiga, uma época régia, incapaz, sem embargo, a palavra quer dizer a mesma coisa em português, sem embargo, de manifestar-se por estar embaçado, por estar envolvida no egoísmo. Ou seja, nessa época, pessoas eram muito egoístas, né? E manipulavam os outros, né? Justamente por egoísmo, pensando só em si. No poder. O problema é o poder. Antigamente tinha um ditado, quando eu era criança, eu escutava falar assim, fulano não quer largar o osso. Aí dizia, fulano não quer largar o osso, quer dizer, quer continuar lá no poder. Seja no trabalho, ou seja politicamente, não quer largar o osso. É um ditado que se baseia no cachorro. O cachorro, quando pega o osso, duvido que alguém tire. Diz, vai tirar o osso do cachorro para você ver. É uma mordida. Bom, na Atlântida, nada dava importância. Na Atlântida, ninguém na Atlântida, onde é que está? Na Atlântida, nada dava importância ao amor, nem no e entendiam como uma das possessões mais grandiosas. Tá meio estranho isso aqui, né? Examinai o que sugere sua experiência nesses 13 mil anos. Que memórias ressurgem nesses passos que vocês tiveram lá na Atlântida. A cultura atlântida chegou a todas as partes. Seus habitantes eram conscientes de suas destrezas tecnológicas e também consideravam que o éter era um mundo invisível de espíritos, um mundo no qual podia-se viajar e do qual se podia retirar energia. Compreenderam o poder dos cristais e da mente, mas entenderam o controle mental, já que a habilidade de controlar a mente de outro ser humano vem de anos. Quer dizer, não é
Não é uma ciência de agora, isso já vem lá daqueles tempos da Atlântida, ou antes da Atlântida, né? Parece ser que vós habeis desenroscado vossa própria perfeição neste campo agora, nos finais do século XX, da Terra. Sem embargo, esta prática já foi registrada nos primeiros anais da evidência e alguns já sabem e os recordam. Bom, ficar por aqui, né? Para não ficar muito cansativo e tal. Deixa eu marcar aqui. Na Atlântida tinha uma escola chamada Escola de Naakau. Essa frase aí ficou meio assim, duvidosa, mas dá para entender o seguinte, como sempre, né? Tem uns que aceitam, tem uns que acreditam, que compreendem sobre o amor do Criador primordial, sobre a criação, e outros que são contra. E outros que entendem isso tudo, mas são contra, continuam contra, fazendo com que tudo pire de cabeça para baixo, né? Porque eles querem se manter ali como senhores de tudo. E isto vem de longa data, né? A guerra entre a luz e as trevas aqui, entre seres que vieram aqui para a Terra, extraterrestres e outros também vieram indevidamente, a luta foi por causa de quê? De poder. Os da luz e os das trevas. E isso é eterno, né? Isso vai ter sempre, porque não se consegue que as pessoas evoluam todas. Vejam só um pouquinho assim, aqui na Terra vai ser escolhido. O resto vai ter que reencarnar novamente. Então, e outros vão demorar bilhões de anos para reencarnar, porque tem que pagar o que eles fizeram, então vai demorar. Mas então, essas pessoas vão reencarnar com defeitos novamente, para ver se elas endireitam. E toda pessoa que tem defeito, ela quer o poder para se sentir segura, né? A pessoa se sente muito segura quando ela está no poder. E então, mesmo que debaixo dos panos, ela continue se sentindo insegura, mas ela se mostra muito segura para as pessoas. Isso é um problema psicológico, né? As pessoas que querem muito poder, isso é um problema psicológico. Muito grave, né? Na política é a mesma coisa. Nos tempos atuais só muda o nome, não é rei, não é imperador, não é duque, mas é presidente, é vice-presidente, é senador, é não sei o quê. Então é a mesma coisa do que no passado, só que muda. Essa guerra que nós estamos tendo aí da Rússia com a Ucrânia é o quê? Poder. O outro quer mais, já anexou lá uns estados na Rússia, já está contente, mas não está ainda contente. Ele quer mais, quer mais. Ele quer a Ucrânia toda, né? Vou falar logo a verdade. Ele quer a Ucrânia toda. Quer tomar conta da Ucrânia. Sei lá as razões, mas tudo indica que sim, né? É poder, poder. O cara já está com idade, não deve durar muito, né? Mas ainda está com aquela coisa de poder. E por causa disso ele prejudica milhões de pessoas. Prejudica a evolução das pessoas. Daquelas que estavam seguindo um caminho lá, tanto na Ucrânia como na Rússia, o caminho da luz, tentando pesquisar, estudar, também ver vídeos
E para aproveitar essa oportunidade, né? E como as trevas funcionam, né? O que é que ela fez? Bloqueou um monte de gente. Sim, porque uma pessoa foge do seu país. Não tem mais emprego. Tem uns trocados que acaba logo. Vai depender da ajuda de outros lá no país onde eles vão. Ela fica agoniada, ela não vai ficar pensando, não tem como. Ela está insegura, passa a ser uma pessoa insegura. Muitos choram escondido porque, poxa, eles tinham tudo, tinham a sua casa, tinham o seu emprego fixo, viviam bem, sem preocupação. E agora depende da esmola dos outros, né? Que isso é horrível, né? Uma pessoa que era autossuficiente e agora ficou assim. Então, o prejuízo não é só morte, não é só morreu. Mas os que ficaram vivos, talvez vá passar pior do que aquele que já morreu, que foi resgatado. Porque quando é uma guerra, que estão morrendo, foram obrigados a morrer, vamos dizer, foi um crime, os amparadores vão lá resgatar eles, porque foi uma guerra, né? E é isso. E nisso tudo há interesses comerciais, interesses de ganhar, vender armas e vender armas, e vender isso, e vende aquele negócio lá, como é que é, o drone, vende drones, né? Agora é a guerra moderna com drones, leva a bombinha e joga lá. O drone é a própria bomba, né? E aí quem joga já não foi um humano fazer isso, né? Mas tem o que comanda. São as crianças brincando de atirar um no outro. E coitados, não sabe o que lhes espera. Eu já sei, a gente agora já sabe. Quem procura, né? Quem procura saber as coisas já sabe para onde é que eles vão. Terrível. Depois vão chorar, e não vai adiantar nada. Eles aí, é possível que eles zerem. No caso desses dois, de um e de outro, é possível que zerem, tirem toda a personalidade dele, né? O espírito vai começar do zero, mas vai para um corpo de animal, vai aí para um troglodita, né? Aí vai ficar milhares e milhares de anos até conseguir ter, vamos dizer, direito de entrar no corpo humano para viver como um humano. E um humano muito grosseiro, muito primitivo. Para depois de milhares e milhares de anos, é isso. Muitos deles sabem que a vida continua lá do outro lado, mas eu acho que eles devem pensar que vão continuar tendo esses poderes que eles têm aqui de mandar no país, no povo, de mandar no outro país, de decretar o que tem que fazer, a globalização, essa coisa toda. Muito diferente. O Criador deixa eles terem os poderes aqui, tá? Tudo bem. Mas depois é outra história, né? Senhores, eu vou terminar. Vamos devagar, né? Porque também é um pouquinho cansativo aqui. Às vezes eu pulo ali frases porque ele diz o que ele diz em cima, ele está dizendo quase a mesma coisa embaixo que não vai fazer diferença, tá? Se alguém aí sabe e disser assim, ela pulou isso aqui, não há necessidade de falar aquilo tudo de novo, porque já falou em cima.
só porque tem umas 2, 3 palavras que não faz diferença a mais, né? Que é a mesma coisa que está em cima. Está escrito em cima. Então, senhores, até o próximo vídeo. Paz e luz a todos.